Olá, hoje eu vou falar sobre compliance diante da LGPD. Bom, todos já devem ter ouvido que compliance é o dever de estar em conformidade com atos, normas e leis para seu efetivo cumprimento. É um sistema de controle interno que permite esclarecer e proporcionar maior segurança àqueles que utilizam a contabilidade e suas demonstrações financeiras para análise econômica financeira. A maioria já sabe, ou no caso, a maioria já sabe do que se trata, mas ainda restam muitas dúvidas. Se você costuma ler assuntos a respeito de direito em matéria jornalística, deve ter visto que esse é um dos assuntos mais comentados no ramo da advocacia. Nesse trabalho, vou abordar as 5 principais perguntas que permeiam o universo do compliance, para, ao final, demonstrar a necessidade de as empresas se estruturarem com um programa de conformidade. Ademais, também vou falar sobre como ocorre a aplicação dos mecanismos de controle em cada uma das áreas do direito. O que é o compliance? A relação compliance e LGPD. Relação com outras áreas do direito. Então vamos lá. Compliance, que vem do verbo em inglês to comply, nada mais é do que estar em conformidade com as leis, padrões éticos, regulamentos internos e externos. O objetivo é que, com isso, os riscos empresariais sejam minimizados. Ou seja, compliance é a linha mestra que guia o comportamento de uma empresa perante o mercado em que atua. Uma definição simples do que é compliance é defini-lo como um padrão básico de negócios. São ações colocadas em prática voltadas a garantir relações éticas e transparentes entre a empresa e principalmente, mas não somente, o poder público. Aí você me pergunta, como surgiu o compliance? O surgimento do compliance remonta à virada do século XX, com a criação do Banco Central nos Estados Unidos, para ser um ambiente financeiro mais flexível, seguro e estável. Na década de 70, também nos Estados Unidos, foi criada uma lei anticorrupção transnacional, que endureceu as penas para organizações americanas envolvidas com corrupção no exterior. Posteriormente, com os escândalos de corrupção envolvendo empresas privadas e governo, diversas companhias iniciaram de maneira espontânea a adoção de práticas de compliance e tiveram uma boa recepção pelo mercado. Já no Brasil, segundo a Associação Brasileira de Bancos Internacionais, a ABBI, em 1992, o tema ganhou destaque no início da abertura do mercado. A propaganda do governo Collor, naquela época, o país começou a adequar-se aos padrões éticos e de combate à corrupção. Esse movimento foi necessário devido à crescente competitividade entre empresas transnacionais. Aí você vai me perguntar, mas como o compliance é posto em prática? Vamos lá então. Com a recente eclosão de diversas operações de desmantelamento de esquemas de corrupção, o termo compliance está cada vez mais presente no vocabulário dos empresários brasileiros. A difusão do termo se fortaleceu depois da promulgação da Lei 12.846 de 2013, conhecida como a Lei Anticorrupção, e de sua regulamentação pelo Decreto número 8.420 de 2015. Em linhas gerais, uma empresa inicia o seu setor de compliance da seguinte forma: elaborando um código de conduta de linguagem acessível e fácil, disseminando para os próprios funcionários a importância de seguir os padrões estabelecidos no código de conduta, sempre lembrando que o exemplo vem de cima. Lembrando que é de suma importância que a direção da empresa haja de maneira impecável, criando canais internos de denúncia nas quais os próprios funcionários possam relatar atividades em desconformidade com os preceitos da empresa. Deixando claro que, além de cumprir todos os regulamentos, a empresa não se envolve com práticas aparentemente legais, mas que podem ser moralmente questionáveis,
dessa forma passando a tão buscada imagem de uma empresa íntegra e idônea. Evidente que esse movimento, no sentido de integrar cultura corporativa às práticas de compliance, não teve início com a lei anticorrupção. Entretanto, a novidade que esse diploma legal trouxe foi a inserção de vantagem às empresas que apresentam um setor de compliance estruturado, caso ela se enquadre nos crimes previstos na referida lei. O monitoramento dos programas de compliance é feito mediante revisão periódica de análise de riscos jurídicos e socioambientais, revisão de adequação, de treinamento, ações específicas para áreas sensíveis e de alto risco. Mas e as empresas de auditoria interna, né? As famosas empresas de auditoria interna? Quais são as diferenças? Vamos lá, eu vou te falar. Outro importante ponto no tema do compliance é diferenciá-lo de uma auditoria interna, né, do compliance. A grande diferença entre essas duas figuras é que a primeira é vista ou parecem tratar do mesmo assunto. É que uma auditoria é designada por um determinado tempo e ocorre de maneira esporádica, ao passo que uma equipe de compliance irá atuar a todo tempo dentro da empresa. Essa é a principal diferença. No cenário global, as empresas que apresentam um setor de compliance ativo, independente e bem estruturado, têm se colocado em um patamar diferenciado de competição. Portanto, a utilização do compliance no meio corporativo é mais que um mero luxo, é uma necessidade hoje. Aí você me pergunta, vale a pena implantar nas empresas pequenas, grandes e médias? Obviamente que as empresas grandes que detêm negócios, né, com outros países, elas já vêm adotando isso. Mas vale a pena adotar isso em empresas pequenas? Vamos lá. A tônica do brasileiro é sempre remediar e não prevenir. Todo mundo sabe disso, né? O jeitinho brasileiro. Justamente por isso que o compliance caminha a passos curtos, por enquanto, principalmente pela relutância das empresas. Entretanto, a prevenção é o melhor remédio. Colocar em prática programas de conformidade e compliance cria um mecanismo para evitar problemas maiores, como uma longa briga judicial, porque uma lei trabalhista foi descumprida, ou ainda multas pesadas da Receita Federal por falhas em sua prestação de contas, ou até multas ambientais por descumprimento às leis ambientais. O tratamento das informações mais recente também entra nesses programas, muito por conta da relação entre compliance e a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados. Enfim, todas essas situações enfraquecem a empresa no mercado e retiram sua credibilidade. E é por isso que o compliance se estabelece tanto para os que estão de fora, para os colaboradores, qual é a imagem que a empresa quer passar ao seu comprometimento em buscar soluções antes que o problema apareça. Relação entre compliance e LGPD. Vamos lá. Não há dúvida que este é o tema do momento. Proteção de dados, informações pessoais, Big Data, transferências de dados pessoais e segurança da informação. E como não poderia deixar de ser, o compliance e a LGPD andam juntos. Vamos lá, vou buscar traçar um padrão, né, um paralelo entre a proteção de dados e a vida privada e a necessidade de elaboração de um programa de compliance que esteja em acordo e alinhados à Lei Geral de Proteção de Dados. Vamos lá. A Lei Geral de Proteção de Dados, a famosa LGPD, Lei Federal 13.709 de 2018, é o marco regulamentador da proteção e transferência de dados de pessoas no Brasil. O texto tem como pano de fundo a garantia e controle dos cidadãos sobre suas informações pessoais. Exige, por exemplo, consentimento explícito para a coleta de uso de dados e obriga a oferta de opções, né, para o usuário visualizar e corrigir e excluir esses dados, né. A LGPD é fruto de uma crescente evolução no tratamento de dados. Nesse cenário, temos também a General Data Protection Regulation, a GDPR, da União Europeia. É um marco que torna obrigatório que empresas do mundo inteiro com sede filial,
né, escritório, representação ou até mesmo servidores em território europeu, realizem mudanças nos seus procedimentos de tratamento de dados pessoais. Além disso, impacta também a coleta ou processamento de informações pessoais em atividades de transações de bens ou serviços de indivíduos. Talvez é uma das maiores mudanças e um dos fundamentos da Lei Geral de Proteção de Dados é a autorização do cidadão para divulgação e disponibilização de seus dados. Isso se dá, né, por meio da manifestação do titular, de maneira consciente e inequívoca. Então você tem que autorizar para que ele use seus dados ou mantenha seus dados. A LGPD prevê que os dados protegidos são aqueles identificados como pessoais, não apenas o RG, o CPF, mas também os que identificam origem, raça ou etnia, saúde, religião ou até em relação à opinião pública do indivíduo. Compliance e a LGPD. Vamos lá. Com o surgimento de uma nova legislação que afeta o tratamento de dados e a segurança das informações compartilhadas entre as empresas, a política de compliance precisa se adaptar ao novo diploma. É necessário se atualizar. Então, desse modo, as normas de compliance que já existem nas empresas devem ser atualizadas com parâmetros definidos na LGPD. Não apenas os dados dos colaboradores, mas todos aqueles que as empresas têm acesso. Por exemplo, as empresas necessitam de um profissional responsável para atuar junto ao comitê de compliance. Ele será o responsável por cuidar de todos os procedimentos internos relacionados ao tratamento de dados e segurança das informações, tanto com os colaboradores como os fornecedores. Essas inovações exigem também que os advogados se mantenham atualizados e informados sobre o que acontece no mercado. Então, o importante é que no cenário global, principalmente com as novas leis de segurança da informação, a GDPR, né, as empresas que apresentam um setor de compliance ativo, independente e bem estruturado, têm se colocado em um patamar diferenciado de competição. Quais são as consequências? As consequências do não compliance na Lei Geral de Proteção de Dados são, dentre outras, a publicização, né, das infrações, com dano à imagem da empresa, o bloqueio no tratamento de dados, sanções a serem definidas pela autoridade governamental da LGPD e multas que vão até 50 milhões de reais. Na prática, a consequência é a perda do cliente, né, a perda de contratos da cadeia do LGPD e do GDPR. Além disso, com a entrada do LGPD em vigor, é necessário que as empresas atualizem seus códigos de conduta, de modo que tanto os procedimentos internos como as normas de segurança da informação devem estar alinhados ao compliance. Ok, então vou encerrando por aqui, né, o que eu tenho a falar a respeito. E tenho a dizer que, diante disso, né, considerando o elevado volume de questões, vão vendo as informações de natureza, de várias naturezas, tanto fiscais e outras, como vendas, compra, estoque, custo, números patrimoniais, transações bancárias, folhas de pagamento. É necessário andar em conformidade em cada uma delas. Então, nesse sentido, né, o compliance é fundamental para organizar as disciplinas em todas as áreas, cumprir todas as regulamentações, diretrizes, políticas estabelecidas pela lei. A vantagem do compliance são muitas, como por exemplo, monitoramento das obrigações, tanto fiscais como todas as outras, armazenamento das documentações fiscais, e entre outros, né? Enfim, a grande vantagem do compliance é a criação de um conjunto de ferramentas para auxiliar a organização e mitigar as más atitudes nas áreas financeiras da empresa. Aliás, é de bom tom salientar, né, que os grandes investidores estão sempre buscando investir em negócios com solidez, né, e com sistema de organização interna e normas de controle. Então, o compliance, a LGPD, veio para
satisfazer isso daí. E aqui eu encerro a minha apresentação.